Na expectativa de uma vida feliz e sem preparo para lidar com sua subjetividade, mente e emoções, o ser humano ele se esforça, cumpre o protocolo, faz aquilo que lhe foi ensinado. Muitas das vezes em piloto automático, na correria desenfreada que nós criamos hoje em dia, sem se dar conta do que está acontecendo dentro dele e com a vida dele. E aí eu me refiro às demais áreas da sua vida. Até porque a vida não é só a vida profissional, por exemplo, mas é um complexo de muitas partes que nós devemos cuidar e temos a oportunidade de desfrutar. Eu sou Rodrigo Figueiredo, especialista em psicologia organizacional, e se você se interessa em aprender a lidar melhor com sua subjetividade, mente e emoções, e quer aprender a olhar de forma integral para a sua vida, evitando assim ficar fixado em apenas um aspecto, então fica comigo até o final desse vídeo porque nós vamos falar de coisas essenciais hoje. Pensem comigo um instante. Vamos ver aqui mais ou menos como que se desenrola a vida do ser humano na linha do tempo. O ser humano ele nasce, cresce, vai sendo educado ali pelos seus responsáveis, os seus familiares. Ali ele aprende a comer, falar as primeiras palavras, dar os primeiros passos. Em um momento pode ser que ele seja enviado para a escolinha. Ali ele aprende regrinhas de socialização, descobre que tem amiguinhos. Indo adiante chega o momento de ir para a escola, o estudo tradicional. Ali ele aprende português, história, matemática, geografia, biologia, entre outras matérias. E no meio desse processo ele começa a ouvir coisas como estuda e tira boas notas para você ser alguém na vida. Então ele segue se preparando, estudando como tem que ser. Em algum momento ele busca um curso profissionalizante, talvez um curso técnico, talvez ele faça idiomas. Tudo para aumentar as suas chances no mundo profissional. Então chega o momento dele buscar o seu primeiro emprego, talvez conseguir um estágio. E ele continua ouvindo, estuda e tira boas notas para você ser alguém na vida. E de fato isso é muito importante, tem que estudar mesmo, tem que se preparar. A questão aqui não é essa. Indo adiante, ele vai para a faculdade agora, vai fazer uma graduação, talvez ele faça uma pós-graduação, um MBA, quem sabe ele faz um mestrado, um doutorado. E que maravilha! Chega uma hora que ele aprendeu praticamente tudo sobre tudo que precisava para ser um excelente profissional. Só não ensinaram para ele como lidar com sua mente, com as suas emoções, a sua subjetividade. Não ensinaram para ele como lidar com a ansiedade, a agitação mental, como desacelerar, como lidar com medos, com estresse, com as tristezas da vida e as frustrações. Não ensinaram a ele como desenvolver uma autoestima e uma autoconfiança saudáveis. Não ensinaram a ele vencer o desânimo, a procrastinação, a falta de foco. Não ensinaram a ele como preencher o vazio e encontrar propósito em um mundo cada vez mais automático e superficial. Essas coisas deveriam ser ensinadas pela família. Mas se você for ver, a família já vem de uma geração em que não foi ensinada. E que vem de outra geração em que também não foi ensinada e de outra. Então você tem um ciclo vicioso. Portanto, não dá para culpar ninguém por isso. Não existem culpados. No meio disso, sem ter aprendido todas essas coisas tão importantes, o ser humano entra na correria do dia a dia e o piloto automático assume o controle. Então agora ele acorda de manhã, se troca correndo, come algo, vai para o seu trabalho, trabalha o dia inteiro, sai, almoça, volta, trabalha mais um pouco no final do dia. Talvez ele vá para a faculdade ainda ou volta para casa, faz o que dá tempo, se cuida, deita para dormir e muitas das vezes não consegue, pensando no que acontecerá no outro dia. Então ele acorda e tudo de novo. Acorda, trabalho, casa, acorda, trabalho, casa, acorda, trabalho, casa, num loop infinito. Aí de vez em quando ele sai para se divertir, para extravasar toda essa tensão. E nós não podemos ser levianos aqui. A rotina ela faz parte da vida. Já pensou ter que aprender tudo todos os dias? Seria insuportável. Portanto, a questão não é a rotina, mas é como eu passo por essa rotina. Na expectativa de uma vida feliz e sem preparo para lidar com todas essas questões, o ser humano segue adiante, sem se dar conta do que está acontecendo dentro dele e com a vida dele. E aí eu me refiro às demais áreas da vida dele. Até porque a vida não é só a vida profissional. A nossa vida é um complexo de muitas partes que nós devemos cuidar com zelo. A nossa vida é também a nossa saúde, o nosso físico, o aspecto psicológico e emocional, a nossa mente, também a nossa vida profissional, as nossas finanças tão importantes, os nossos relacionamentos, relacionamento amoroso, social, familiar, a nossa qualidade de vida, lazer, tempo. O aspecto espiritual que tantos abandonam na correria do dia a dia. Deveríamos olhar para a nossa vida de uma maneira integral, mas nós negligenciamos isso no meio da correria e não olhamos para todos esses aspectos. Toda essa falta de preparo em lidar com a nossa subjetividade, mente e emoções
Somado a esse estilo de vida desenfreado que nós criamos, trazem inúmeras consequências. Relacionamentos destruídos, famílias desfeitas, saúde prejudicada, vícios, finanças quebradas, negócios falidos, vida emocional em frangalhos. São consequências terríveis, mas não precisa ser assim. A vida pode ser diferente, não estamos fadados a isso simplesmente. Mas nós precisamos de uma visão mais profunda da vida. Precisamos entendê-las de forma integral, olhar para o todo, todos os aspectos e expandir a nossa mente, nos abrir a um processo de evolução pessoal e aprender todas essas coisas tão importantes que não nos foram ensinadas na escola. Recapitulando, até agora nós vimos aqui mais ou menos como que se desenrola a vida do ser humano na linha do tempo. Nós vimos que existem coisas essenciais que não foram ensinadas para ele. Vimos que essa falta de preparo em lidar com a sua mente, com suas emoções, somado a esse estilo de vida desenfreado que nós criamos, geram inúmeras consequências. E nós vimos que para evitar essas consequências, nós precisamos desenvolver uma visão integral da vida, aprender a olhar para o todo. E precisamos expandir a nossa mente, precisamos evoluir. Aproveitando, se você quer evoluir como pessoa, uma maneira de você conseguir isso é se expondo a conteúdos de qualidade, como desse vídeo. Então, já se inscreve nesse canal, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos e familiares. Tenho certeza que isso pode agregar valor à vida de muita gente. Agora eu te pergunto, como você vai evoluir se você nem flerta com uma versão melhor de você mesmo? Como você vai melhorar a sua vida? E aí me refiro a todas as áreas, a vida como um todo. Se você nem flerta com uma vida melhor, as nossas expectativas desempenham um papel fundamental em nossas vidas. É das nossas expectativas que vem a força para nós encararmos o processo de fazer o que tem que ser feito para ir em direção àquilo que nós realmente queremos. Sem expectativas, a vida perde o brilho. Ninguém fica animado para nada. Pensa comigo. Se você comprar uma viagem muito boa para daqui 30 dias, eu tenho certeza que segunda-feira tudo já fica mais interessante, não é mesmo? A rotina esmagadora já não é tão complicada, dá para encarar. O seu trabalho entediante, até que passou legal. O chefe difícil, até que essa semana tá tranquilo. Por quê? Porque você tem uma expectativa muito boa de algo muito bom para daqui a pouco, então passar pelos processos no presente fica mais tranquilo. Da mesma forma em nossas vidas. Nós precisamos ter expectativas, precisamos de um ideal de futuro, um foco, um projeto de vida. Isso não é só no aspecto material, mas eu falo de um projeto de vida integral que abarque todas as áreas da vida. A sua saúde, seu físico, sua vida psicológica e emocional, sua carreira, suas finanças, tão importantes, os nossos relacionamentos, vida amorosa, relacionamento familiar, social, a nossa qualidade de vida, lazer, espiritualidade. Algo que realmente faça os seus olhos brilhar e o seu coração vibrar. Com objetivos alinhados com valores e propósitos profundos, você tem força no presente para encarar um processo de evolução pessoal. Fazer o que tem que ser feito e de fato ir em direção àquilo que você realmente acredita. Sem um projeto de vida integral, você perde a perspectiva. Não liga para as consequências. O prazer imediato te domina, a rotina te engole, o piloto automático assume e você vai atrás de estímulos que possa fazer você se sentir bem naquele momento. Só que esses prazeres imediatos e momentâneos podem destruir sua vida aos poucos. O excesso de distrações, o entretenimento vazio, ficar rolando a tela por horas e horas em uma vida vazia. Ou pior, o consumo desregrado, diversões desenfreadas, bebedeiras, drogas, pornografia, luxúria, jogos, vícios. Sem um projeto de vida, essas coisas podem te dominar e destruir sua vida. Temos muitos exemplos ao longo da história. E eu não estou aqui falando contra os prazeres. Os prazeres são bons, estão aí para serem desfrutados, mas com sabedoria e equilíbrio. Fazer da vida uma caçada por prazeres imediatos te levará, na melhor das possibilidades, a uma vida vazia. Portanto, você precisa querer mais da vida. Você pode mais do que isso. O Criador te fez com capacidade para muito mais do que uma vida automática e vazia. Mas você precisa expandir a sua mente. Precisa de novos conhecimentos. Você precisa aprender aquelas coisas essenciais que eu citei nesse vídeo. Se for o caso, volta um pouco lá, anota todas essas coisas, então vai atrás delas, vai atrás desse conhecimento, vá com foco total atrás disso. Aprender essas coisas pode revolucionar sua vida completamente. Não espere o amanhã para você começar. O tempo passa rápido. Também não espere a vontade chegar para você ir atrás dessas coisas. Vai sem vontade mesmo. Começa. A inspiração está no caminho e não antes de começar ele.
E não cometa o erro de achar que tá tudo bem, você não precisa evoluir, já tá pronto. Não. Nas palavras de Mário Sérgio Cortella, grande filósofo brasileiro, ele costuma dizer em suas palestras: o ser humano não nasce pronto. O que nasce pronto é máquina. Máquina sai da linha de produção pronta. Então ela é vendida, comprada, vai sendo usada, se gastando até se tornar obsoleta e então é descartada. Ser humano não é assim. O ser humano nasce não pronto e vai se fazendo ao longo de uma vida inteira. E ainda assim, no último instante, ele não está pronto. Por quê? Porque ninguém vai alcançar o ápice da evolução humana. Ninguém vai ser perfeito. Precisamos evoluir sempre. Achar que está pronto é uma maneira de morrer em vida, é uma morte psicológica. Assim sendo, para evitarmos cair nesse estilo de vida desenfreado, sem consciência, que gera consequências catastróficas para a vida do ser humano, nós precisamos evoluir como pessoa. Precisamos aprender a lidar com nossa mente, nossas emoções, a nossa subjetividade. Precisamos desenvolver um olhar integral para a nossa vida, aprender a olhar para o todo, todas as áreas. Isso nos levará a uma evolução pessoal, nos tornaremos pessoas melhores. Sendo melhores, tomaremos melhores decisões, teremos melhores ações, hábitos e comportamentos melhores. E isso nos levará a melhores resultados e, portanto, uma vida muito mais gratificante e cheia de sentido. Até porque os resultados que nós obtemos na vida são fruto de nossas decisões e nossas ações, e nós somos os responsáveis por isso. Para finalizarmos, eu quero propor aqui um exercício para você, algo prático que você pode fazer e usar na sua vida. Pega papel e caneta e vamos pensar nas nossas vidas de uma maneira mais estratégica hoje. As pessoas, elas planejam tudo. Planejam uma viagem, a aquisição de um bem material, planejam um evento, mas muitas das vezes elas não param para olhar para a própria vida de maneira integral e planejar ela. Com papel e caneta em mãos, eu quero que você pense na sua vida por um instante. Pense em como você gostaria que a sua vida fosse. Pense em você. Você. Como você gostaria de ser. Agora pense em cada aspecto da sua vida. Lembra que nesse vídeo eu citei um pouco antes vários aspectos da vida, várias áreas? Se for o caso, volta lá e anota cada uma delas. Responde para você mesmo. Como você gostaria que essa área da sua vida fosse? O que você quer para essa área da sua vida? Com essas ideias em sua mente, eu quero que você estabeleça metas, objetivos claros para cada uma dessas áreas. Então, faça um plano de como alcançar esses resultados. Se você não tem um plano, você não tem objetivo, você só tem uma ideia. Com esse plano em mãos, entra com força total no seu processo e vai atrás dessas coisas que são realmente importantes para você. Crie um projeto de vida integral, algo que realmente faça o seu coração vibrar, entende? Faça esse exercício algumas vezes se você precisar, ele pode realmente te ajudar muito em sua jornada de evolução pessoal. A vida tem um sabor especial para aqueles que estão indo atrás daquilo em que realmente acreditam. Lembre-se disso. E se você quiser acelerar o seu processo de evolução pessoal, eu te convido a conhecer o meu programa de desenvolvimento pessoal, o Projeto Evoluir, um programa bem estruturado, metodológico, que com certeza pode auxiliar nessa trajetória. Eu vou deixar o link aqui abaixo, você pode clicar e conhecer melhor o meu trabalho. Muito obrigado pela sua atenção, espero ter agregado valor à sua vida através desse conteúdo. Até a próxima!